Olá, turma! Tudo bem? Turma, na aula de hoje eu irei começar o conteúdo de semicondutores. Teremos uma introdução a semicondutores. Para a aula de hoje eu coloquei alguns objetivos, sendo o primeiro objetivo falar sobre dispositivos semicondutores e como que eles são formados, né? Na sequência eu falo dos tipos de materiais para concepção, para formação do semicondutor, material trivalente e pentavalente. Depois, diodos de junção e diodo emissor de luz. E, por fim, um exemplo teórico de cálculo para LED, já que estamos trabalhando LED na disciplina de montagem de circuitos. Aqui nós iremos ver a teoria para o cálculo do LED, já que o LED é um diodo, tá? Um diodo emissor de luz. Muito bem. Então, falando aqui de dispositivos semicondutores, né, de onde que eles surgiram? Eles surgiram da união de dois conceitos, tá? Sendo o primeiro conceito o material condutor, que é aquele material que permite a passagem de corrente elétrica em seu interior, quando submetido a uma diferença de potencial, conhecido como tensão elétrica também, né? Exemplos: alumínio, cobre, ferro, entre outros. Material isolante, que seria aquele material que não permite a circulação da corrente elétrica no seu interior em condições normais. Exemplo: madeira, plástico, porcelana, fenolite, vidro, tá? Enfim. Por que em condições normais? Porque, lógico, se você tem um potencial muito elevado, alguns kilovolts, por exemplo, mesmo o material isolante, ele começa a ter ali surge uma circulação de corrente elétrica, porque o potencial se torna muito grande. Então, falando para potenciais menores, nós temos aqui esses materiais como elementos que bloqueiam a corrente elétrica, que isolam a circulação dos elétrons. Legal. Agora o dispositivo semicondutor. O que é esse dispositivo semicondutor? Bem, os dispositivos semicondutores, eles são geralmente de silício ou germânio, tá? Tem aí 4 elétrons na camada de valência. Eles apresentam pelo menos uma junção de dois materiais com dopagens diferentes, tá? Dopagem seria o incremento de um outro elemento químico, tá? Então nós temos aqui o silício, nós podemos incrementar um outro elemento químico para mudar a característica química dele. Então é isso que acontece no material tipo P, por exemplo, que ele é trivalente, tá? Então o elemento trivalente é o quê? É o silício com dopagem de boro, galho ou índio, tá? Esses elementos químicos que são trivalentes, ou seja, eu coloco um átomo desse elemento para uma determinada quantidade de átomos de silício, por exemplo. Como o silício tem 4 elétrons na camada de valência e esses outros elementos têm apenas 3, fica sobrando, fica uma lacuna, né? Então nós chamamos esse material de P, que lembra positivo, por exemplo, né? Por quê? Porque fica faltando elétron. Como o elétron é uma carga negativa, então a falta de elétrons, falta de carga negativa, torna o elemento mais positivo. E material tipo N, que seria com dopagem pentavalente. Exemplo de elementos pentavalentes: antimônio, arsênio e fósforo. O fósforo é o mais utilizado aqui para o tipo N e o boro mais utilizado para o material tipo P. Como o tipo N ele é pentavalente, ou seja, tem 5 elétrons na camada de valência, quando eu coloco um átomo de antimônio, por exemplo, junto do silício, o que acontece? Por ter 5 elétrons na camada de valência, são feitas ali as ligações covalentes, né, entre os átomos, antimônio e silício, porém ficar sobrando um elétron, tá? Então surge um elétron livre ali
E como o elétron tem carga negativa, nós temos que o material ele é mais negativo. Por isso, material tipo N. Legal. Agora, falando aqui da evolução dos dispositivos semicondutores, né, temos aí que quando se une um material do tipo P com outro do tipo N, né, que foi a evolução, estudamos os materiais de forma isolada, agora fazemos uma união. Dessa união surge o diodo de junção. Esse componente permite a passagem de corrente em um único sentido, quando ele é adequadamente polarizado, né? Polarização direta, e ele vai bloquear a corrente quando a polaridade, né, da tensão for invertida, né? Polarização reversa é o nome desse estado. Então nós temos aqui a estrutura física do diodo de junção, que é o resultado da união do material P com o material N. E do lado de P nós temos um terminal chamado de anodo, que seria o positivo do diodo. E do lado do N nós temos o catodo, que seria o lado negativo do diodo. Qual o símbolo do diodo? Esse carinha aqui, este símbolo. Tá? Então, anodo, catodo, referente à estrutura química aqui, anodo e catodo. Tá? Dentro aqui desse triângulo com essa linha aqui, que representa o diodo, nós temos material P e N unidos. Legal, só que quando eu acabo unindo esses materiais, o P tem lacunas. As lacunas partem do material P para o material N. Uma pequena parte, tá? Que fica por aqui. E os elétrons que estavam sobrando do material N partem de N para P e ficam por aqui. E isso gera um campo elétrico. Esse campo elétrico é revertido aí em uma diferença de potencial, que para diodos de silício é de 0,7 volts quando o N está em condução. Tá? Então, se o diodo está conduzindo, né, ou seja, tem o positivo no anodo e negativo no catodo, gera-se uma queda de 0,7 volts por conta dessa união e desse campo elétrico que acaba sendo criado entre P e N. Tá? Não tem como não ser criado esse campo elétrico, porque são os portadores de carga, que a gente chama de portadores majoritários. Tá? Os majoritários de N são os elétrons. Os majoritários de P são as lacunas, tá? Cargas positivas. Então, positivo de um lado, né, e negativo do outro gera aí algo como se fosse uma pequena fonte, né? E essa fonte é de 0,7 volts para o silício. Legal. Agora falando do diodo emissor de luz e suas características, nós temos que o diodo emissor de luz são dispositivos que emitem luz ao serem percorridos por uma corrente elétrica. Isso ocorre quando uma junção PN polarizada diretamente é percorrida por uma corrente de valor adequado a uma radiação luminosa, tá? Que acaba sendo emitida. Valor adequado, vimos na aula de MCE, que é em torno de 20 mA. Né? O dispositivo assim construído é chamado de LED, que vem do inglês Light Emitting Diode, né? Traduzindo, diodo emissor de luz. Aqui é o símbolo do diodo, já vimos bastante lá em MCE, né? A parte correlacionada ao componente real, que tem aquela história do terminal negativo ser menor que o positivo, e também se a gente olhar aqui de cima para baixo, temos essa vista, né? Por essa vista há um chanfro, no chanfro seria o negativo, a gente pode observar a polaridade do LED dessa forma também. Aqui é uma outra imagem, apenas para ilustrar, né, o que seriam os LEDs emissor de luz do tipo difuso, que são aqueles que já vêm coloridos com a cor respectiva da radiação luminosa que vai ser emitida. Legal, agora como que eu faço a polarização do diodo emissor de luz? Ah, professor, você não falou da polarização do diodo de junção. O diodo de junção, turma, a gente vai estudar muito, tá, nas próximas aulas.
Então, como iremos ter bastante aplicação com diodo de junção, nessa aula de hoje eu vou focar mais no projeto para LED, já que na aula de MCE teremos uma parte prática, tá certo? Muito bem. Então, nós temos que a polarização de um LED consiste basicamente em calcular o valor de um resistor que estabeleça uma corrente específica em seus terminais. Como a queda de tensão pode variar de 1,5 a 3 volts, né, dependendo aí da cor do LED e da sua família, o LED precisa ser trocado e a intensidade da corrente pode sofrer alterações e, consequentemente, alterar a luminosidade, a radiação luminosa que é emitida. Então, bacana, eu tenho aqui um circuito que representa o que está escrito aqui em cima, que é uma fonte de corrente contínua. No caso de MCS seriam as pilhas, né? Resistência em série com a fonte e em série também com o LED. Série é quando a corrente só tem um caminho para percorrer, né? Então ela sai aqui do positivo, passa pelo resistor, passa pelo LED e volta para o negativo. Ela não tem um nó, um outro caminho que ela possa percorrer para retornar para o negativo da fonte, só esse daqui, tá? E se eu tenho corrente circulando, tem uma queda de tensão no LED, tem uma queda de tensão também no resistor, tá? E existe uma fórmula para o cálculo do resistor nesse circuito, tá? A fórmula é o seguinte: o valor da fonte, VCC, tá? Menos a queda de tensão do LED, que é o VD, que fica em torno de 1,5 a 3 volts. Pego essa diferença de potencial e divido pela corrente do diodo emissor de luz, do LED. Fazendo essa conta, temos uma resistência dada em ohms. Beleza? Bacana. Então, eu trago aqui um exemplo teórico. Nesse exemplo, eu peço para determinar a corrente que circula no circuito abaixo. Então, perceba, aqui nós temos um circuitinho, o resistor já foi projetado, 390 ohms, que é daqui de junção, né, tensão de junção de 1,5 volts para esse LED. E o circuito é alimentado em 6 volts, tá? Então, é bem similar ao nosso caso. Lá em MCS, eu alimentar um circuito com LED de 1,5 volts e resistor de 390 ohms, teremos um valor de corrente circulando bem similar ao que a gente vai calcular agora, tá? Legal. Então aqui seria para o cálculo da resistência, mas eu já tenho o valor da resistência, né? Eu não preciso exatamente dessa fórmula. Temos que fazer um procedimento parecido com o procedimento da aula passada para o cálculo da frequência angular. Seria o quê? Seria pegar a corrente, trocar aqui com a resistência, né? Ela está dividindo, eu passo multiplicando, e o R que estaria multiplicando, eu passo dividindo, né? Então, substituindo aqui os valores, 390 o resistor, 6 o valor da fonte, 1,5 o valor do LED. E D eu não conheço, que é a corrente que eu vou calcular. Fazendo o cálculo, basta trocar ID com 390, fica 6 menos 1,5 dividido por 390. 6 menos 1,5 dá 4,5, tá? Então, 4,5 volts é o que nós temos sobre o resistor, né, que vale 390. 4,5 dividido aqui por 390 dá 0,011538 amperes. Ou ainda 11,538 miliamperes. Entendeu, turma? Aqui, ó, já apareceu o mili. Eu falei que a gente ia começar a usar. O mili equivale a andar 3 casas da esquerda para a direita, tá? Então, se eu estou aqui com uma vírgula nesse ponto, tenho que andar 3 casas. 1, 2, 3. Então, dá 11,538 miliamperes. Essa é a corrente para o circuito. Ah, professor, o LED ele é capaz de suportar 20 mili. Tudo bem. Mas aqui,
o circuito está dentro, né? Então, 11 mili vai funcionar tranquilamente. O LED vai emitir um bom sinal de luz, né? Uma radiação luminosa aí bem interessante. Mas se eu projetasse aqui esse resistor com um valor um pouco menor, por exemplo, 330, um valor típico, né? Essa corrente seria um pouco maior, seria mais próxima de 20. Tá? Se eu projetasse ali com 270, mais próximo, tá? Chega um valor de resistência que ultrapassa 20 mili. Opa! Então, se ultrapassou 20 mili, não é interessante. Então, é melhor se trabalhar com um valor de resistência abaixo, né? Que gere uma corrente abaixo aí do valor nominal, do que um valor de resistência pequeno que gere um valor acima da corrente nominal. Por quê? A corrente nominal do LED é 20 mili, como já vimos. Então, se eu ficar trabalhando com 22 mili, a tendência é que aquele LED dure pouco, porque ele está operando em sobrecarga. E tem os casos, né, do pessoal que vai testar o LED, pega a fonte e põe direto no LED. Não tem nenhuma limitação da corrente. Tá? Então a corrente atinge o valor máximo que a fonte é capaz de fornecer para o circuito. É como se fosse um curto, tá? Um curto no LED porque ele tem pouca resistência, então ele não consegue segurar muita corrente no circuito. Por isso que colocamos um resistor em série. Então, quando for testar um circuito, eu recomendo trabalhar com um resistor de 300 para cima, tá? Para o LED. Professor, eu coloquei um resistor de 3.900, né? 10 vezes maior. O LED não acendeu quase, ou ficou bem fraquinho. Vai ficar muito fraco. Vai queimar? Não, mas ou nem vai acender, ou ainda se acender vai ficar muito fraquinho, porque a corrente vai ser 10 vezes menor, né? Então seria algo como 1,15 miliamperes. 1,15 não é nem 10% do valor da corrente nominal. Portanto, o LED não vai chegar a emitir 10% de intensidade luminosa. Certo? Então é isso, turma. Em termos de cálculo para o LED é essa forma. Para esse tipo de circuito, obviamente, né, tem circuitos aí que mudam um pouco. Mas no circuito de MCE a gente vai trabalhar em cima dessa formulinha aí para compreender bem o efeito da corrente em função da resistência e dos diversos valores aí de queda de tensão para os LEDs, né? O vermelho, verde, azul, alto brilho, enfim, tá? Então, por hoje é isso. Agradeço a atenção de todos mais uma vez. Lembrando sempre que fico disponível para perguntas, né? Caso tenham perguntas aí, queiram tirar dúvidas, fico disponível no chat, fico disponível também na reunião de dúvidas. Entrem lá e deixem suas perguntas para que eu possa responder a todos aí, certo? Grato a todos mais uma vez pela atenção, bons estudos e até a próxima.